Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, que Deus e o Mestre Jesus nos abençoe e nos proteja como sempre nos tem protegido, sempre, principalmente numa noite como hoje, que estamos chegando próximo do Natal, e muitos comemoram o nascimento de Jesus, e essa harmonia, esse sentimento, essa sintonia positiva que envolve todo o planeta, é favorável a uma situação como essa, de aprendizado, de auxílio a muitos irmãos que são trazidos aqui na noite. Então, nós vamos dialogar um pouco hoje sobre o capítulo 39 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Entra e Coopera. E para falar desse texto, desse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, nós vamos relembrar um pouquinho a história do livro Paulo e Estevão, do próprio Emmanuel, também psicografado pelo Chico Xavier. E um pedaço da história, para chegar até aqui, vai trazer para nós todo um contexto de como Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, trabalhou o nosso irmão Saulo, que depois virou Paulo de Tarso. Para aqueles que já leram, vão relembrar, e quem não leu ainda, deveria ter essa grande chance de aprender um pouquinho mais sobre a história de Paulo de Tarso. No meio do livro, Paulo já namorava com Abigail, o doutor da lei que defendia ferrenhamente o Velho Testamento, o Antigo Testamento, perseguia os cristãos, convidou a noiva Abigail para uma festa, e para eles era uma festa. A lapidação, o apedrejamento dos cristãos era uma festa, levar eles para o circo, para as feras, se divertirem, era uma festa muito grande. A Abigail, constrangida, porque ela era um espírito um pouco diferente, aceitou o convite. Nesse circo, estava lá o seu irmão Estevão, sendo apedrejado. Ela conheceu de pronto, ficou um pouco apavorada, desesperada, para não dizer, vendo o irmão sendo apedrejado. Logo após a situação, ele foi ainda com vida, levado a uma das salas do local onde sempre faziam esse apedrejamento. Saulo acompanhou Abigail e ela, tratando com carinho aquele cristão, todo ferido, todo arrebentado. Saulo não estava entendendo. O que é aquilo? Por que ela está tratando bem um cristão? Ele falou: Saulo, esse é meu irmão, que eu tanto lhe falei a vida inteira, contei a história dele, que eu sentia muita falta dele, que nós nos perdemos durante muitos anos, e esse é meu irmão. Naquele conflito gigantesco de Saulo, então, que Abigail fez aquela revelação, eles terminaram ali o noivado, naquele momento. Saulo seguiu o caminho e disse para Abigail que estava tudo terminado, não queria mais saber, que não podia conviver com alguém que aceitava ideias cristãs. Pronto. Dessa situação, passaram-se 8 meses. Saulo naquele conflito, continuando perseguindo os cristãos, e Abigail ficou numa cidadezinha próxima de Jope, chamada Jope. Essa cidade fica a 65 quilômetros de Jerusalém. E Saulo, ainda perseguindo os cristãos, depois de 8 meses, ficou com um remorso muito grande no coração. Falou: preciso ir atrás da Abigail, que eu não aguento mais de saudade dela. Eu pretendo esquecer tudo o que aconteceu, falar para ela do meu grande amor que eu tenho por ela, e desfazer tudo o que aconteceu entre nós. E pegou o cavalo e foi até Jope. Chegando lá, encontrou Abigail doente já do pulmão, já tossindo sangue, já no final da vida. E ele entra em desespero, porque com 8 meses sem ver a noiva, depois daquela situação embaraçosa dela protegendo um irmão cristão, ele fica desesperado. E começa a vir na mente: por que eu não vinha mais tempo? Por que eu deixei isso acontecer? Começa a se sentir culpado. E ela, com a calma
num espírito evoluído e elevado, falar: Saulo, não fique assim. Nenhum de nós tem culpa. Tudo acontece ao seu tempo. Tudo é vontade de Deus, de Jesus. Eu aprendi a amar Jesus. E ele, naquele momento, toma aquele choque. Novamente, Jesus no meio entre ele e Abigail. Ela muito fraca, muito pálida, ainda fala que um velhinho chamado Ananias estava indo lá diariamente ensiná-la sobre o cristianismo e tinha conseguido convencê-la a virar cristã. E ele fica mais desesperado ainda. Quem será esse velhinho que está fazendo a minha noiva virar uma cristã? E volta, sai da casa dela, fica pensando: vou voltar lá rapidamente no outro dia, porque eu tenho que resolver essa situação. No dia seguinte, ela já está bem no finalzinho da vida, não resiste à hemorragia e morre nos braços de Saulo de Tarso. Ele, desesperado, porque estava ali vendo esvair nos seus braços o amor da sua vida, e ela sendo convertida por um cristão. Fica mais revoltado, mais enfurecido, prepara uma escolta para ir atrás desse tal da Ananias. Vai uma escolta bastante significativa de alguns soldados, entre eles 3 conhecidos amigos dele, Jacó, Jonas e Demétrio, e vão a cavalo. 365 quilômetros de Israel para Damasco. No caminho, já chegando em Damasco, e ele sempre naquele conflito imenso, lembrando das últimas cenas junto da noiva amada, lembrando que o Cristo estava sempre entre ele e alguém amado, ele começou a ficar pensando muito, foi ficando tonto, ficando angustiado, muito, sim, triste da situação que ele estava envolvido, mas não perdia a vontade de ir atrás do Ananias. Estava por volta do meio-dia, o sol do meio-dia, e uma luz mais forte do que o sol do meio-dia aparece na sua frente, e ele chega, fica muito mais tonto com aquela luminosidade, cai do cavalo no chão, os colegas param, todo o pelotão, e veem: o que aconteceu? Paulo estava tonto, o que foi que aconteceu? Porque ele estava tão bem, por que ele caiu? E vem devagarinho andando. Nesse minuto, 1 minuto apenas, 1 minuto, que o pessoal estava lá na frente, observou que ele caiu, nesse espaço de tempo, ele vê uma fisionomia maravilhosa, um anjo, segundo ele fala, que nunca viu um olhar daquele, e ele no chão ficou ajoelhado, e ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, naquela confusão do olhar, da luminosidade, não sabia o que era direito, falava: quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E ele fica mais confuso ainda, mas não sabe entender por que daquela energia, aquela luminosidade domina o seu coração. Ele começa a chorar. Começa a chorar profundamente, e os colegas se aproximando falam: olha, ele deve ter ficado doido, porque ele está falando sozinho, está chorando. Eles não estavam vendo que Saulo estava vendo Jesus, só Saulo estava vendo. Ele continuou chorando, e aí vem o capítulo da noite, que fala no pedacinho que já tinha acontecido essa situação. Senhor, o que queres que eu faça? Ele pergunta. E Jesus, voltando-se, vendo que eles... E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha que interessante. Jesus tinha um poder imenso, e como nós sabemos, ele já sabia que a terra ia se formar antes da terra ser criada. Olha o poder de um espírito desse. Ele podia ter feito a conversão de Saulo ali naquele momento, mas Saulo, nesse instante, ficou cego, perdeu a visão. Jesus desapareceu e ele perdeu totalmente a visão, mas continuou com aquele sentimento no coração imenso,
sem saber o que era que ele estava sentindo. Mas uma coisa ele tinha certeza, que Jesus era diferente, realmente era o espírito que Abigail tinha contado para ele, que era um espírito evoluído, de muita luz, que fazia o bem, que não tinha morrido, que ia voltar, que aparecia para as pessoas, para os apóstolos. Começou a voltar na mente dele toda uma história do que era capaz aquele Jesus. Os colegas se aproximam mais dele e falam: o que houve, Paulo? O que houve, Saulo? Ele: não houve nada. Eu vi Jesus. Olha só. O doutor da lei, perseguidor dos cristãos, falar para alguns soldados da tropa que ele acabava de ver Jesus. Aí começou a falar: agora está doido mesmo. Está doido? Ficou doido, não tem jeito. Aí começaram cochichando com o autor: ele está doido, vamos ver o que a gente faz, porque o cara não está bem. Claro que eles não falaram assim, mas resumindo a história, eles se juntaram e falaram: como é que nós vamos fazer? Vamos falar com ele, ele é o chefe da tropa, nós temos que falar para ele, o que a gente vai fazer agora? Aí perguntaram: Saulo, e o que nós vamos fazer agora com a nossa missão? E ele segue e fala: olha, até o exato momento, até alguns instantes atrás, vocês eram meus servos, todos vocês. A partir de agora, nenhum de vocês mais tem comprometimento nenhum comigo. Não preciso ser mais meus servos, porque eu agora pertenço ao Senhor. Olha que bacana, que coisa maravilhosa. Em 1 minuto de conversa, transformou aquele homem naquele minuto. Mas o que o Senhor quer que a gente faça? Eu quero que vocês continuem e me levem até Damasco. Me deixem lá. Jesus não falou para ele que Ananias ia lá. Falou: vai lá na cidade, que alguma coisa vai acontecer. Vai para lá. E aguarda, que te será dito o que você vai fazer, o que te convém fazer. Ele podia ter falado: você vai ficar bom agora, já te curo da cegueira, pronto, está convertido, sai já pregando. Não. Precisou o tempo amadurecer um pouquinho, apesar dele ter ouvido o próprio Jesus falar. Aquela situação, ele conversou com a tropa: olha, não mais pertenço a esta situação de mando, eu agora sou um servo do Cristo. Jacó, Jonas e Demétrio conversaram: olha, nós temos que continuar com a tropa não pode ficar aqui esse monte de gente, um monte de dia viajando, nós temos que seguir o caminho, continuar a nossa missão. A gente deixa ele lá em Damasco e segue. Quem vai ficar com ele? O Jonas: eu fico. Então tá bom, você leva para ele, ele tem um hotel lá, deixa ele lá, ele tem algum dinheiro? Tem umas moedas no bolso, então deixa ele lá com a moeda no bolso, deixa no hotel lá e vamos seguir viagem. O Jonas ficou, levou até uma hospedaria de Judas, era o dono da hospedaria. Chegando lá na hospedaria, ele continuou falando: olha, pode ficar tranquilo, não tenha medo, me deixe aqui que eu sei o que eu estou fazendo. E o Jonas: o senhor tem certeza? O senhor quer ficar sozinho? Não, não estou sozinho. Pode me deixar aqui que eu já sei o que vai acontecer. E Jonas falou assim: ficou doido mesmo, cego, dizendo que viu Jesus. Agora quer ficar sozinho, cego, aqui numa cidade que ele não está acostumado a ficar numa situação como essa. Quem vai ajudá-lo? Ele: não, Jonas, fica tranquilo, pode ir. Jonas, naquele momento, pensou: eu não volto mais aqui. Porque como é que eu vou convencer os outros que o doutor da lei, perseguidor dos cristãos, agora vai seguir Jesus? Vão me apedrejar também, eu vou sair fora. Foi embora. Largaram ele lá, nessa hospedaria de Judas. Ele ficou lá 3 dias. 3 dias. Sozinho. Pensando, meditando, relembrando nas palavras de Jesus, daquele minuto sagrado, nas palavras que Abigail lhe havia dito 2 dias antes, contando toda a sua conversão através de Ananias. Ele pensando: como pode, né? As coisas acontecem dessa forma, eu estou aqui, não sei o que vai acontecer, não sei quem vem aqui. Jesus não tinha falado para ele que ia lá. No 3º dia, bate a porta. Aí o hospedeiro chegou: olha, tem um senhor querendo falar com o senhor aqui. Ele: pode entrar. Entra. Ele fala: quem é? É Ananias, o velhinho que ele ia matar, que ele ia crucificar, fazer um monte de coisa. A missão dele era essa: perseguir Ananias para fazer ele pagar a situação que ele tinha feito com Abigail.
E ele, naquele momento de angústia, ele pensa, meu Deus, o lobo e o cordeiro junto. E agora, quem é o lobo? O lobo fraco, abatido, cego, e o cordeiro vem ajudar o lobo. Aí ele começa a chorar de novo, se ajoelha no chão. E Ananias, não fique assim, Saulo. O Senhor me disse para vir aqui restaurar a tua visão. Tu vais voltar a enxergar e vai continuar a tua missão, que agora, sim, você está pronto para propagar e divulgar a doutrina do Cristo para todos que necessitam. Ele se ajoelha, Ananias volta a restaurar a visão dele, ele volta a enxergar. E aí, uma maravilha de história que o livro conta maravilhosamente. Ele sofre bastante, o Saulo. Mas esse pedacinho interessante da história que fala da cooperação, entra e coopera, vai lá, para a gente mostrar, olha, Jesus pode fazer um monte de coisa por todos nós. Os Espíritos também, nossos anjos guardiões também. Só que o que é interessante fazer? Nós temos que aprender por nós mesmos. Qual é a cooperação que existe dos Espíritos para conosco? Eles nos intuem, através de sonho, através de pensamentos. Olha, fulano não faz isso, vai por aqui, vai por ali, procura fazer isso, através de várias formas. Eles não podem pegar nosso braço, nossas pernas e sair andando, passando por tudo que nós temos que passar. Como Jesus podia ter feito com Saulo e não fez. Deixou ele passar ali os 3 dias, aguardando, pensando, refletindo na vida toda que ele havia feito, e foi tratado daquela forma maravilhosa por Ananias, voltou a enxergar e seguiu sua vida. Muitos de nós buscamos a casa espírita, buscamos várias outras instituições, procurando ajuda imediata para o nosso problema. Eu quero ir lá porque eu estou sofrendo, que ninguém resolve meu problema. Eu quero ajuda agora, tem que ser agora. Mas nós sabemos se nós merecemos ou precisamos ou temos condição de receber aquela ajuda naquele momento. Será que vai ser bom ou ruim para nós um auxílio imediato? Talvez esse espaço de tempo entre a nossa necessidade e o atendimento é que tem a reflexão nossa para entender o que nós precisamos mudar para merecer melhores situações. Então, essa cooperação que nós temos ouvido sempre de muitos espíritos está nos vários livros. Um interessantíssimo, o título Pensamento e Vida também, do Emmanuel. O título, número 3, Cooperação. Umas frases interessantíssimas, que eu vou pedir a permissão para vocês para fazer uma pequena leitura. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mister que lhe é devido. Assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis da chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhes os impulsos. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores dispensáveis da vida. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina, pela competência do operário, o operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece os ditames. Quer ver, a cooperação, como está dito aqui no Pensamento e Vida, todas as situações, na nossa casa, no nosso trabalho, no centro, na casa espírita, existe a necessidade de cooperação. Cada um participa de uma forma, da forma que lhe convém, da forma que é mais fácil ajudar. Eu sei escrever, eu sei cantar, eu sei falar, eu sei pintar. Cada um tem uma habilidade inata. E nós todos podemos fazer essa cooperação
dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Cooperar é uma coisa assim, muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Existe um movimento cooperativista, é uma situação real no Brasil e inclusive na Alemanha. 68% do PIB vem do cooperativismo. O que é cooperativismo? As pessoas se juntam. Por exemplo, olha, eu tenho uma fazenda que eu produzo 10 litros de leite. Eu tenho outra propriedade que produz 5 litros. O caminhão não vai se deslocar de uma fábrica para ir buscar 5 litros de leite, mas se todos os vizinhos se juntarem e colocarem um galão com 200 litros de leite, o caminhão vai lá buscar. Esse é o ideal cooperativista. Você se junta aos pequenos produtores e vão fazer aquela forma de união para que todos saiam ganhando. O cooperativismo físico é assim. E o espiritual? Eles estão ao nosso lado 24 horas por dia, nos ajudando, tentando nos intuir para que nós possamos decidir as melhores opções na nossa vida e não ir para um caminho que vai nos trazer muitas situações difíceis. Ah, mas o Espírito podia ter me dito porque eu não ia por aqui, eu ia por aí. Qual seria o nosso mérito se todo dia tivesse o Espírito falar, olha, não vai por aqui não. Olha, a gente ouvisse fisicamente, como se fosse um telefone, um WhatsApp, ó, não vai por aqui não, vai por ali. Igual o Waze, né? A gente procura o Waze para ver qual é o melhor lugar mais fácil de andar. E nós temos que ter essa consciência, que a cooperação dos Espíritos para conosco não é da forma que nós queremos, da forma que nós merecemos. Por exemplo, no livro Boa Nova tem uma história muito interessante. Tadeu, um dos discípulos de Jesus, vendo que Jesus conseguia dominar várias pessoas possuídas pelo demônio, obsediadas, loucas, ditas como loucas, ele ficava impressionado que Jesus conseguia fazer esse monte de coisa. Certa vez, Jesus não estava próximo, chegou uma pessoa lá, passando mal, obsediada, naquela época dita como louca, com um demônio no corpo, e Tadeu orou, colocou a mão, pôs as mãos sobre ela, fez muitas coisas e não conseguiu tirar aquele espírito obsessor daquela pessoa. Ele ficou muito chateado, muito angustiado, Tadeu, mas ficou calado. Ficou calado, não falou nada para ninguém. Quando Jesus chegou, falou para ele assim, Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Olha a pergunta de Jesus para o Tadeu, já sabendo o que tinha acontecido. Aí Tadeu respondeu, mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. Já deu uma dica, eu sei que eu preciso melhorar, estou procurando um caminho aí. Aí Jesus falou para ele, se procura semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor do nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos nós somos irmãos no mesmo caminho. Aí o Tadeu fala, mas Senhor, os espíritos maus são também nossos irmãos? Jesus respondeu, toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com os seus filhos. Aqueles apenas combate toda manifestação da ignorância, como o Pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira. O que ele disse em outras palavras? Se você não consegue tirar as coisas difíceis dentro de você ainda, como você quer tirar o demônio dos outros? Resumindo, o texto é maior um pouquinho, é isso que acontece. Aí ele começa a falar mais na frente, mas por que o Senhor, que tem um poder imenso, que consegue tirar o demônio de todo mundo, já chama todo mundo que está endemoniado aqui, a gente reúne, tira de todo mundo e fica todo mundo livre, ninguém mais tem um demônio. Ele fala aqui na história.
Aí Jesus fala, mas Tadeu, todo mundo tem o seu tempo. Você ainda não conseguiu dominar todos os seus ímpetos, como muitos irmãos ainda não conseguiram. Então a cooperação entre todos eles, se aprendendo junto, mutuamente, melhorar-se diariamente, vai fazer com que a humanidade inteira evolua e consiga vencer o mal. Olha que interessante. O Tadeu replicou, mas por que o senhor não faz? Aí tira o demônio de todo mundo, o senhor tem poder. Ele não falou, eu posso sim. Ele não falou, não. Vocês têm que evoluir. Todo mundo tem que evoluir. E para a gente evoluir tem que ser junto. Ninguém consegue evoluir sozinho. A luta é conjunta. Nós temos que aprender a ajudar uns aos outros. Às vezes você erra aqui, o fulano erra ali. Puxa, mas eu errei, eu não devia ter feito isso. Eu falo, não, você não fez, mas eu já fiz isso também. Então, vamos parar de fazer, vamos fazer mais isso. Aí erra de novo, escorrega. É nessas idas e vindas, nessa nossa luta diária, nós temos que parar e lembrar dessas situações, dessas passagens. Olha, Jesus já sabia disso, da nossa fragilidade há muitos séculos, e continua nos esperando a nossa evolução. E nós temos que fazer o quê? A nossa boa vontade, cooperar com o que a gente pode, com o nosso sentimento sincero. Olha, eu errei, me desculpa, não posso mais continuar nesse erro, mas vou tentar melhorar, vou tentar sair dessa para uma melhor. Mas vou lutar, vou tentar melhorar. Porque está no próprio Evangelho. Como se conhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Olha só que legal. Pelo esforço que ele faz para dominar. Não é para assim, como é que você reconhece o espírita? Pelo santo? Não. Pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. E só esse esforço já é uma coisa muito grande, porque tem pessoas que desistem. Não tem mais jeito, seguir esse negócio do espiritismo é muito difícil, tem gente que foge, não volta mais, busca outras religiões, vai viajando para um monte de lugar, tentando achar um canto que fale para ela assim, do jeito que você está, tá bom, já virou santo. Aí ele vai ficar lá. Não existe esse lugar. Um lugar sério, vai falar, olha, para melhorar, nós temos que lutar diariamente, dormindo e acordado. Não é fácil, mas não é impossível. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. O máximo que vai acontecer é a gente não conseguir nessa encarnação. Vamos conseguir em outra. Nós vamos continuar lutando. Porque não é fácil a gente estudar, entender, falar assim, agora tem que colocar em prática. Aí que é difícil. Isso que é difícil. E dentro da família? É mais difícil ainda. Muito difícil. Por isso nós temos visto muitas famílias com pessoas dificílimas, com depressão, usando drogas, tentando suicídio, porque não há a cooperação, a interligação que é necessária, o respeito mútuo, o diálogo, para quebrar essas situações que vieram de séculos, de outras encarnações. E mais uma vez, a cooperação dos espíritos falha? Não. Eles estão o tempo todo do nosso lado, só aguardando o momento que a gente já dá uma brechinha com a nossa sintonia. Isso, agora, esse é o caminho certo. Vai, meu filho, que agora você vai conseguir. Nós todos não somos perfeitos. Estamos aqui para aprender. Deus, Jesus, sabem disso. Mas a gente tem que ter boa vontade, como diz no Evangelho. A força de vontade não pode nos derrubar. Ela tem que nos ajudar. Se você desistir, vai ser difícil. Nós vemos muitas situações de pessoas, não, eu parei, não vou mais. Não vou mais lutar. Se entrega. No próprio Lar dos Velhinhos, nós conhecemos muitas situações lá. Tem idoso de lá com 98 anos, lúcido. Em cadeira de roda, mas lúcido, conversa, brinca, alegre. E tem outros com 70 anos, nem levanta a cabeça. Nem levanta a cabeça para dar um bom dia.
de triste, de prostrado, de angustiado, de magoado com a família porque deixou ele lá. Por quê? São privilegiados de Deus? Não, um não desiste. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tem um senhor lá que ele só mexe a cabeça e pouco, com alas dos dependentes. Chega lá de dar o passe dele de tarde, como é que está o senhor? Ele, tudo bem. Já pensou? Uma pessoa que não sai da cama o dia inteiro, só mexe a cabeça e falar que está tudo bem? E nós, muitos de nós, acontece uma coisinha de nada, uma coisa diferente na nossa vida, já fica chateado, amargurado, depressão, vai no psicólogo, quer ser tratado. O melhor psicólogo que tem para nós é o Lar dos Velhinhos Maria de Madalena. Vamos lá, que nós vamos curar toda a depressão que nós temos. Você vê cada situação, cada ruim, que você pensa, olha, eu não sinto nada, eu sou muito feliz, sou muito alegre. Tem um lá que só os mais antigos vão lembrar dele. Ele estava só a pele e o osso, tinha uns 20 anos. Toda vez que a gente ia dar passe, ele fala, nossa, tomara que ele desencarne logo, porque está sofrendo muito, cheio de ferida. A pressa era nesse sentido. Ele se recuperou, está inteirinho lá, mudou de ala, voltou para a ala masculina, cego, mas está inteiro. Eu pensei que ele ia morrer do jeito que ele estava. Então, quem somos nós para saber o nível de sofrimento que a pessoa é capaz de suportar? Ele está bem hoje. E o quarto dele é um dos quartos mais cheirosos que tem. E ele é cego. Ou seja, problema, deficiência nenhuma é motivo para você ter um lugar sem ser cuidado. E eu falo para ele, sempre quando eu falo, olha, o seu quarto é um dos quartos mais cheirosos que tem aqui. Ele fica rindo. Que bacana. Eu vi ele várias vezes, era só pele e osso com ferida. Eu falei, ele vai morrer. E não morreu. Interessante. Muitos anos. Então, o Lar dos Velhinhos é um remédio para muitos de nós. Vamos cooperar com a nossa boa vontade. Ah, mas eu não sei fazer nada. Vai lá ouvir o que o idoso está falando, que ele vai contar a história. Ajuda a dar um banho, ah, mas eu não aguento o peso. Ajuda a fazer fralda. Muitos colegas nossos aqui que vão lá fazer fralda. É um time que dá gosto de ver. Hoje, está aproximadamente quase 20 pessoas lá fazendo fralda aos sábados. Muito legal. É uma terapia. É uma terapia, não tem nada para fazer, vou lá fazer fralda, vou lá dobrar fralda. Não sei fazer nada, vou dobrar fralda, fazer alguma coisa. Mas o bom mesmo é ouvir as histórias dos idosos. Porque você vai sentir que não tem nenhum problema. Muitos passaram por várias situações dificílimas na vida. Alguns aprenderam, mas muitos não. Não conseguem perdoar a família, que é difícil. Uma situação lá de uma senhora, inclusive, ela já desencarnou. Tinha 2 casas no Guará. Os filhos venderam tudo, colocaram a senhora lá. E não iam visitar ela lá. Imagina a situação de uma mulher, uma mãe, que viveu para os filhos, educou, colocou na faculdade, deu toda a situação, e fazer isso com ela. Qual o sentimento que a gente teria? Será que nós teríamos a capacidade de perdoar? Aí, vêm as histórias de outras encarnações, mas qual é o nosso papel? Não temos nenhum poder, nem direito de julgar ninguém. Mas ela tem todo o direito de sentir uma mágoa assim? Tem o direito dela. E o papel nosso? Conversar, brincar, tirar ela dessa situação, desse pensamento. Falar, olha, tem um monte de amigo aqui, um monte de gente bacana, vamos cantar, vamos conversar. E fazer com que ela se sinta bem. Olha como é que é difícil. O filho te joga lá, vende tudo, acaba com a sua vida. E nós temos que falar que ela está bem. Mas é esse o papel. É esse o nosso papel. Papel fácil, não é? Então nós todos temos capacidade de cooperar com o Lar dos Velhinhos, com a creche, em várias situações, dando um pouquinho do nosso conhecimento. Ah, eu sei pintar, vai lá pintar um quadro. Eu sei fazer comida, vai lá na cozinha ajudar. Eu sei varrer o chão, vai lá catar um papel lá, qualquer coisa.
E nesse momento, algum idoso vai se aproximar, aquele que tem mais afinidade vai se aproximar e vai começar a puxar conversa. Aí você vai, é coisa de afinidade. E vai ouvindo as histórias. E é o melhor remédio antidepressivo que existe, é o Lar dos Velhinhos. Podem ter certeza, quem tiver com problema aí, pode ir lá 2, 3 vezes por semana, resolve qualquer problema de depressão, a visita ao Lar dos Velhinhos. Que é uma obra maravilhosa. Nosso irmão Jorge Cauê deixou para nós. Nós temos que tocá-la, nós temos que fazer com que ela continue. Que daqui a um dia nós vamos estar lá. Vai ter que ser um cabo pesado para poder me puxar na cadeira de roda. Eu tenho no mínimo hoje 100 quilos, então se eu tiver lá o velhinho de 100 quilos, vai ter que ser uns 2 para carregar na cadeira de roda. Já fico preparado. E ajudou, puxa aqui, igual tem uns lá pesados. Tem alguns pesados lá, mas faz parte da nossa vida. É uma aula maravilhosa lá dos velhinhos. Por quê? Porque tem muitas pessoas, um grupo de pessoas decidiu, um dia, vamos criar, através da intuição, da cooperação dos espíritos amigos, olha, vamos fazer lá no meio daquele loteamento lá, que era uma favela, um lar de idoso aqui. E surgiu essa obra maravilhosa. Está aí há muitos anos, como um exemplo para muitas instituições, mas precisa de ajuda financeira, física, de vários tipos. Nós podemos se aprofundar mais nessa instituição, saber de que realmente ela precisa e dar nossa colaboração. Por quê? Porque ela está aqui pertinho, faz parte da nossa obra. Quem puder, está lá o nosso lar à disposição para nós receber as ajudas de todo mundo, porque é uma instituição exemplo para o Brasil. Eu já fui em alguns asilos particulares lá no Rio de Janeiro, caríssimos, que não tem a metade da estrutura que tem o nosso lar aqui em Brasília. Não tem. Então é um modelo para muitas pessoas seguirem, de obra que precisa ser amparada e crescer pelo Brasil, em várias outras cidades, porque o Brasil está envelhecendo. Nós estamos vendo que o Brasil está envelhecendo. É uma tendência normal. A taxa de natalidade está diminuindo. Nós temos que nos preocupar com isso. E falando em cooperação, do nosso tema, tem uma historinha muito interessante, nós não vamos ler ela toda, só fazer um resumo desse livro, Jesus no Lar. Muitas pessoas já viram essa historinha, mas nós vamos relembrar. A bênção do estímulo. A bênção do estímulo. Um pai de família morreu. 6 filhos. Ficaram desesperados. E agora o que a gente vai fazer? Não temos mais nosso pai para ajudar, que o pai sustentava todo mundo. E agora? A mãe teve uma sacada. Falou, olha, não fique preocupado não. Seu pai deixou um tesouro aqui na caixa. Uma caixa de madeira trancada, é um cofre. Mas ele disse que é para abrir só daqui a um tempo. Mas não se preocupe não, que o que tem aqui vai dar para a gente viver o resto da vida. Mas vamos trabalhar. Enquanto isso, tá bom, mamãe. 6 filhos, ficaram empolgados, eles moravam de aluguel. Começaram a trabalhar, saíram do aluguel, compraram uma fazenda, foram vendendo coisas, criando um patrimônio maior. Resumindo, estavam independentes já depois de 6 anos. Falaram, mamãe, vamos abrir a caixa? Vamos abrir a caixa. Aí na caixa tinha um bilhetinho. Assim, o filho sábio alega o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. O Senhor não deixa com a fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece. Todavia, as mãos dos diligentes enriquecem para sempre. Só tinha um bilhete na caixa, não tinha dinheiro nenhum. Tinha esse bilhetinho, dando um incentivo ao trabalho. A cooperação dos 6 filhos, da família, fez com que eles conseguissem independência, independente do pai ter morrido. Então a situação
que mostra para a gente que nós somos capazes de muita coisa. Olha só, eles pensando que na caixa tinha o dinheiro, começaram a trabalhar. Olha que bacana. Que ideia que a mãe teve. Muito feliz. Fez com que as pessoas entendessem, olha, se a gente trabalhar, a gente consegue sair. Vamos mudar de vida. Mudar de situação através da cooperação mútua dentro da própria família. Começa ali. E aí se expande para outros lugares, outras instituições, que nós podemos ajudar. Depende de nós. Porque nos será cobrado do tanto que nós sabemos. E se nós sabemos, nós temos o conhecimento, nós somos capazes de mudar muita coisa na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos a nós. E todos nós somos irmãos. Todos nós, independente da vontade, somos irmãos. E podemos ajudar muitos irmãos que vão bater na nossa porta, encarnados e desencarnados também. Estão aqui conosco sempre, nos ajudando, nos abençoando. E essa era a pequena mensagem que nós tínhamos para deixar com vocês. E um Feliz Natal e um próximo Ano Novo para todos nós. Que Deus os abençoe, hoje e sempre.